Olá, meu amigo, eu quero falar um pouquinho nessa manhã que me veio ao coração e eu creio que vai servir para muitas pessoas, porque nós temos vivido dias muito terríveis, muito preocupantes com relação à moral e à ética do nosso país, aos interesses corporativistas que estão sendo procurados, que estão sendo buscados na linha política e outras de linha moral que realmente estão deixando a desejar. E não há nada que se possa fazer senão buscar como resolver uma situação que é estritamente moral, estritamente ética, estritamente de personalidade, de desvio de conduta. Como fazer para mudar a nossa nação quando o povo, de modo geral, não reúne forças suficientes para debelar tais situações difíceis como estas? Eu creio que tudo está na área dos conceitos, das percepções, da moral, daqueles sentidos, da cobiça, da soberba, da altivez, da busca pelo poder, o poder pelo poder. Enfim, diante de um quadro tão caótico que o Brasil viveu nesses últimos anos com relação à política brasileira, a corrupção, as mais variadas e os mais variados tipos de concepção de corrupção que nós estivemos vivendo. Então, viver hoje um país sério, um país onde reina em absoluto a ética, a moral, os bons costumes, então vai levar muitos anos até que isso realmente se normalize, volte ao normal. O que mais nós queremos? Nós queremos isso, nós queremos a mudança, nós queremos que esse país, desde a menor cidadezinha lá no interior do estado, possa ser atingida por uma avalanche de moral, de ética, de espiritualismo, de vida com Deus e etc. Por quê? Não há outro meio de mudar as pessoas, porque você muda as pessoas, você muda o mundo. Se você mudar alguém, você muda aquela situação, tu muda aquele ambiente social. Mas nada disso seria possível se não houvesse um caminho, a fórmula, como resolver tais situações. Como chegar a estas pessoas, não é mesmo? Porque muitas delas, elas não têm o menor entendimento de quem elas são de fato. Eu quero dizer para você que o ser humano é corpo, alma e espírito, e outros dizem espírito, alma e corpo, porque tem um espírito que possui uma alma que habita num corpo, ou seja, nós temos então uma alma que é também tricotômica, que tem a razão, as emoções e que também tem a vontade, e que estas vontades agora ditas e emoções e razão também são atingidas por outros 5 fatores que são fatores de influência que modificam os comportamentos, ou seja, são janelas, são entradas, são portas que influenciam no comportamento das pessoas e que vão produzir fatos bons ou ruins. Então são eles o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. São 5 janelas que atraem a cobiça, a altivez, o interesse, a ganância, o ódio, a alegria. Ou seja, qualquer coisa, qualquer tipo destes fatores podem intervir e influenciar nos comportamentos. A partir do momento que você observa algo, você tem algo que você observa, por exemplo, Tiago diz lá, ninguém que tentado, diga de Deus sou tentado, mas quando tentado, você é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, nós temos nato conosco a concupiscência, onde ela produz tentação, os olhos produzem a tentação. Então são portas e janelas da alma que produzem a tentação, que produzem o desvio de personalidade, o desvio de conduta. Você tem pelos olhos, por exemplo, quando você passa por uma vitrine de uma loja, você se sente atraído para quê? Para comprar aquele produto, e às vezes muitos de nós nem precisam daquele produto, mas vai e compra aquele produto. Outros são tentados e levados a terem uma percepção diferenciada no seu casamento e vão e buscam numa outra pessoa, então, alguém para se satisfazer, tudo por causa de quê? Por busca do prazer. Quero dizer para você que todo o ser humano é voltado à satisfação de um prazer. Nós somos satisfeitos e buscamos satisfação para o nosso prazer, para que nós venhamos ter prazer. Você quer, de alguma forma, ter prazer. As pessoas, de modo geral, querem ter prazer, querem ser satisfeitas
e muitas delas, não sabendo a repercussão daquelas vontades ou do saciar daquelas vontades, elas são inclinadas ou levadas a praticarem coisas que estão em desacordo de uma harmonia, de uma verdade, de uma preferência que Deus estabeleceu para a vida dela. Ou seja, ela traz ou faz cometimentos que trazem prejuízos para si mesma. Essas pessoas, então, elas se enveredam em descaminhos, onde trazem um desequilíbrio para as suas vidas, uma instabilidade moral, uma instabilidade ética, e elas se inclinam a cometimentos variados, trazendo prejuízos para si mesmo, para a sua família, para a sociedade. Existem pessoas, por exemplo, que têm tido problemas de relacionamento em casa, muitas delas que tiveram abusos sexuais já desde sua infância, que vieram sendo abusadas pelos pais, outras na sua adolescência, com bullying na escola, nas ruas, etc. Muitas pessoas têm sido acometidas por diversos tipos de inconveniências que involuntariamente ou voluntariamente elas foram dadas ou entregues a estes tipos de coisas e que gerou uma personalidade deturpada, ou seja, ela desenvolveu um caráter diferente daquele que é essencialmente recomendado numa sociedade moderna. Então ela resgatou aquele tipo de conduta e buscou saciar aqueles desejos em caminhos diversos, não aqueles ditos como normais na sociedade. Então, o que fazer? Cada pessoa, por exemplo, outros que estão sentindo-se um pouco frustrados, por exemplo, deprimidos, eles se embrenham na vida das drogas, começam a cheirar crack, cheirar cocaína, tomar picada de LSD, começam a tomar comprimidos êxtase. Por quê? Porque elas querem estar bem na sociedade. Outras também fumar maconha, outros se enveredam na bebida alcoólica. Então por quê? Porque elas precisam se satisfazerem, elas precisam serem agraciadas, satisfeitas, elas precisam sentir aquele prazer. Então, o que dizer dessas pessoas? Como eu posso conceituar estes tipos de pessoas que querem buscar, seja no sodomismo, seja no masoquismo, seja naqueles outros tipos de comportamentos? Por exemplo, tem pessoas que roubam porque elas sentem alegria em roubar, sentem tipo a cleptomania, que rouba simplesmente por roubar, que não tem o menor interesse naquele roubo, mas roubam. Então existem coisas inexplicáveis que geram comportamentos diversos. Então, são seres humanos, cada um de nós tem desejos que precisam ser satisfeitos. Nós buscamos, temos sonhos, temos vontades e queremos que eles sejam satisfeitos. E muitos de nós nos embrenhamos em lugares, em coisas, fazendo coisas que não são lícitas. Para quê? Para se satisfazer. E queremos dar nome, isso não é um gênero, não é uma espécie, você não se tornou um resultado porque você nasceu assim, não. Você desenvolveu aquela patologia, você desenvolveu aquele tipo de personalidade, aquela inclinação moral e ética e se transtornou, houve um assédio moral na sua vida no decurso do tempo, vivendo em sociedade. Então é preciso voltar, regular, transformar, reedificar, reconstruir a personalidade daquela pessoa. E não há nada que Deus não possa fazer. Há um Salmos 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele está falando que Ele vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Não há nada que não possa ser suprido dentro de você. Então, seja quais forem os desejos, as vontades que você tenha, eu quero dizer para você que Deus é totalmente suficiente para suprir os desejos do seu coração. Conforme o Salmos diz, agrada-te do Senhor. Ele está dizendo assim, assimile Deus, busque Deus, se agracie em Deus e Ele vai suprir todas as demandas do seu coração. Você está triste, você está deprimido, você está com problemas, você está com uma dificuldade, você está com uma dificuldade de relacionamento no casamento, seja qual área que for, Deus vai suprir você. Ele vai suprir a sua vida. Por quê? Porque todos nós nativamente temos essa ansiedade e esta vontade de sermos supridos. E é isso que Deus diz para você. Como está escrito, capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades.
Ele está dizendo que Deus é suficientemente capaz de suprir cada uma das nossas necessidades. Aí você diz, mas isso é impossível. A palavra também diz que para Deus nada é impossível. Nada, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, se entregue a Ele, deixe que Ele supra as tuas necessidades. Ah, mas eu conheço alguém que tem um desvio de personalidade muito sério e que já não está mais vivendo conosco em sociedade. Eu tenho um filho, eu tenho um parente, eu tenho isso, tenho aquele. Vamos orar e buscar que Deus venha trazer uma solução. Nós temos o estado caótico da nossa política, onde agentes públicos, agentes que foram eleitos, que estão em corrupção ou estão se autoprotegendo. Vamos orar para que Deus mude, levante pessoas que arranquem estes personagens, que arranquem cada um desses personagens do meio político, porque é um desvio de conduta. Eles precisam fazer este cometimento para que eles possam estarem supridos de suas demandas, de seus desejos, mesmo que sejam perniciosos. Assim, nós precisamos então orar para que eles venham conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Aquilo que o presidente sempre fala, conhecereis a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, quando conhecemos Deus, aquilo muda, aquilo faz com que a gente mude, conserta aquilo por dentro. Então, comece a buscar Jesus, comece a buscá-lo, entregue-se a Ele. Nós estamos falando sobre que cada ser humano, então esta alma é dotada de 3 ingredientes, que é a razão, que é a emoção e a vontade. E estas vontades, a razão, a emoção e a vontade, são afetadas pelas 5 janelas que nós temos dos sentidos: o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Então, nós temos N janelas de influências que nos agridem e que procuram nos levar para caminhos diversos. E para controlar essas janelas, o fluxo do ir e vir das informações, nós precisamos de um filtro. E o filtro se chama Espírito Santo, se chama Deus na nossa vida. O homem não vai se arrumar, não vai mudar se Deus não mudá-lo. Nós precisamos orar, então. Apenas essa palavra. Cada um tem a sua própria influência. Cada um é tentado e atraído pela sua própria concupiscência. Então é preciso controlar, é preciso pôr freio, é preciso pedir que Deus entre com uma ação. E o único dispositivo que pode estar dentro de nós, que é totalmente suficiente para controlar os nossos impulsos, se chama Espírito Santo. Chamar Ele para dentro de você, recebê-lo dentro do seu coração, fará com que você crie um freio dentro de você, fará que você venha ser suprido mediante Deus, mediante aquilo que Deus tem para o seu coração. Receba esta palavra no seu coração. Um grande abraço, fique com Deus.